Capítulo 156. Almoço grátis. A primeira caçada deles foi surpreendentemente tranquila. Guiados por uma batedora experiente e auxiliados pela sombra furtiva de Sun-Ni, conseguiram evitar criaturas caídas e chegar ao destino em uma só peça. Lá, o grupo se escondeu nas ruínas e esperou que sua presa aparecesse. O plano de batalha foi discutido previamente. Depois que Fia descreveu o tipo de monstro que estavam ali para matar, com uma lista detalhada de seus pontos fortes e fracos, Nepis rapidamente atribuiu diferentes papéis a diferentes pessoas. Sun-Ni esperava que as coisas funcionassem como no labirinto, mas, para sua surpresa, não foi assim. Assim como antes, Nep correria a maior parte do risco e atrairia o inimigo para revelar sua vulnerabilidade. No entanto, Caster seria quem aproveitaria essa oportunidade e desferiria o golpe fatal, e não Sun-Ni. O que fazia sentido, realmente. Afinal, sua habilidade não era de combate, pelo menos não oficialmente. Era racional confiar esse papel a alguém com uma habilidade de combate incrivelmente poderosa, como a que Caster possuía. Ainda assim, por algum motivo, Sun-Ni sentiu-se irritado com isso. Parecia que ele estava sendo substituído. Não querendo parecer infantil, engoliu sua amargura e permaneceu em silêncio. Quando o monstro apareceu, tudo correu perfeitamente. Nepis e Caster conseguiram eliminar a criatura sem sofrer nenhum ferimento. A cooperação deles, embora não sem esforço, foi estranhamente harmoniosa, provavelmente porque ambos eram legados e haviam recebido um treinamento similar. Sun-Ni, cuja tarefa era se juntar à briga caso algo desse errado, acabou não precisando mover um dedo. Fia também não fez nada, simplesmente ficou com Cassie caso a menina cega precisasse de proteção. Depois que tudo terminou, ela riu. Essa foi a refeição mais fácil que já ganhei. A posição de Fia no grupo era um pouco estranha. Diferente do resto deles, ela não mostrou interesse em se juntar oficialmente ao grupo. Em vez disso, ela era uma espécie de trabalhadora contratada. Suas responsabilidades incluíam guiar o grupo pelas ruínas e fornecer informações, e nada mais. Ela nem mesmo precisava lutar ao lado deles. Depois que a criatura do pesadelo estava morta, rapidamente a retalharam e deixaram o local da batalha carregados com uma grande quantidade de carne. Antes que a sombra do pináculo carmesim caísse sobre a cidade sombria, o grupo já se aproximava do arco de mármore na base da colina. Foi então que algo inesperado finalmente aconteceu. E aconteceu por causa de Nepis. Depois de dar uma parte justa dos despojos à vigorosa caçadora, ela olhou para Sun-Ni, Cassie e Caster. Então, Estrela da Mudança disse: gostaria que vocês três me confiassem a parte da carne de vocês. O quê? Sobre o que é isso? Antes que Sun-Ni tivesse a oportunidade de fazer uma pergunta, Cassie já sorria e dizia: claro, Nep. Caster também não demorou. Com uma pequena reverência, ele concordou. Como desejar, senhora Nepis. Sun-Ni rangeu os dentes. Depois disso, ele pareceria um completo idiota se começasse a interrogá-la. Especialmente porque, tecnicamente, ele não havia feito nada além de emprestar sua sombra a Fia. Nepis e Caster foram os que realmente arriscaram suas vidas. Tudo bem. Nepis assentiu e continuou caminhando pela estrada branca. Quando voltaram para o assentamento externo, ela dividiu a parte restante da carne do monstro em duas partes. Uma parte bem menor, ela entregou a Cassie. A outra parte, incomparavelmente maior, ela simplesmente colocou nas pedras brancas em frente à sua casa. Fia observou todo o processo com curiosidade. Assim como os habitantes da favela que se reuniram para recebê-los de volta. Sun-Ni franziu a testa. O que você está fazendo? Estrela da Mudança olhou para ele e depois fez um gesto para o pequeno pacote de carne nas mãos de Cassie. Isso é para nos sustentar. Comeremos essa carne até a nossa próxima caçada. Alguém da multidão gritou: o resto. Vocês vão vender? Qual é o preço? Era costume dos caçadores do assentamento externo venderem parte de seus despojos. Era assim que as pessoas ali se alimentavam. A carne podia ser trocada por itens, serviços ou, em casos muito raros, verdadeiros fragmentos. Nep virou-se para as pessoas que se reuniram ao redor e olhou para elas com uma expressão carrancuda. Quando todos ficaram em silêncio, ela disse em um tom frio: meu grupo de caça não venderá a carne. Nunca. Antes que alguém tivesse tempo de reagir, consternado com essa resposta,
Ela deu um passo para o lado, fez um gesto para a grande pilha de carne e disse, ... Em vez disso, estaremos distribuindo de graça. Um silêncio mortal pairava sobre a borda do assentamento externo. Os habitantes da favela que vieram para dar uma olhada na estrela da mudança ou na esperança de obter algum alimento olhavam para Nepis com uma mistura sombria de desconfiança, incredulidade e suspeita. Depois de um tempo, alguém gritou, que truque você está tentando fazer? As pessoas aqui estão com fome, estrela da mudança. Vergonha para você. Nepis cruzou os braços, franziu a testa e respondeu, não há truque. Todos estão livres para pegar uma pequena parte da carne para encher o estômago. O jovem que havia acusado antes riu. Por que você distribuiria de graça? Você acha que somos tolos? Sun-Ni estava sendo atormentado pela mesma pergunta. Ele frequentemente brincava sobre a nobreza tola de Nep, mas também sabia que ela não era realmente estúpida. Ela sempre tinha um motivo para tudo o que fazia, mesmo que esses motivos, às vezes parecessem insanos para ele. Ultimamente, ele até começou a suspeitar que Nep era muito mais cínica e pragmática do que ele jamais lhe dera crédito. É só que sua versão de cinismo era muito diferente da dele. O que ela estava fazendo? Enquanto isso, Nepis encarou o gritador com um olhar frio, franziu a testa e disse, com um toque de raiva na voz, ... Por quê? Eu não sou um ser humano, vocês não são seres humanos. Será que um humano precisa de um motivo para ajudar outros de sua espécie neste lugar amaldiçoado? Ela deu um passo à frente e olhou para as pessoas reunidas, fazendo-as estremecer sob seu olhar pesado. Vergonha de mim? Não. Vergonha de vocês por esquecerem quem são. Somos pessoas, não bestas. No mundo real ou no reino dos sonhos, é isso que somos. Suas palavras ecoaram sobre as pedras brancas, misturando-se ao vento uivante. Agora avancem e peguem comida se estão com fome. Os moradores da favela ainda não estavam convencidos. No entanto, sua fome era mais forte que sua cautela. Logo, o primeiro deles deu um passo à frente, pegou cautelosamente uma tira pequena de carne, lançou um olhar furtivo a Nepis e depois se afastou apressadamente. Quando os outros viram que nada aconteceu com ele, tornaram-se mais corajosos. Jovens homens e mulheres vestidos de trapos formaram uma fila desorganizada. Um por um, avançaram, receberam seu pedacinho de carne e depois desapareceram com pressa, com medo de que fosse retirado. Aos poucos, um novo tipo de luz apareceu em seus rostos. Era a mesma emoção tímida e fraca que Sun-Ni havia notado nos olhos dos habitantes do castelo depois que Nepa anunciou seu nome. Era algo que precipitava a esperança, ou talvez a fé. Com uma expressão sombria no rosto, Sun-Ni olhou para cima, para as pequenas silhuetas dos guardas observando-os das muralhas da magnífica fortaleza. Nepis estava certa quando disse que todos ainda eram pessoas. No entanto, ela estava errada em relação a tudo mais. Porque as pessoas eram muito piores que as bestas. ... Ele não gostava nem um pouco do que estava acontecendo. Capítulo 157. Vento da mudança. Depois daquele dia, as coisas se moveram com uma velocidade que deixou Sun-Ni desorientado. Era como se ele estivesse sendo puxado por uma corrente avassaladora, incapaz de diminuir a velocidade ou mudar de direção. Antes que pudesse reagir a uma mudança, outra acontecia, fazendo-o sentir que estava perdendo o controle. Tudo estava acontecendo tão rápido que ele achava difícil se adaptar. Era difícil não temer que, eventualmente, ele simplesmente ficasse para trás. Depois daquela primeira caçada em que Nepis havia escolhido dar a maior parte dos despojos, ela os levou em várias outras. Nem todas essas caçadas correram tão bem, mas conseguiram voltar vitoriosos, mesmo que um pouco maltratados. Todas as vezes, ela pagava a Efi sua parte da carne, pegava uma pequena quantidade para eles consumirem e dava o resto às pessoas do assentamento externo gratuitamente. Por causa de quão pequena era a sua própria parte, o grupo foi forçado a caçar a cada 2 dias, em vez de 1 ou 2 vezes por mês. Sun-Ni não entendia por que estavam assumindo todos esses riscos desnecessários. No entanto, ele próprio não foi exposto a muitos riscos. Além de algumas batalhas curtas em que Nep e Caster acabaram precisando de apoio, ele passou a maior parte do tempo com Efi, servindo como seu batedor e aprendendo lentamente os meandros da cidade sombria com ela. Com a fonte de conhecimento que a caçadora indisciplinada possuía e sua sombra ágil, o grupo raramente encontrava algo para o qual não estivessem preparados.
Isso lhes dava uma vantagem incrível sobre todas as outras equipes de caça do assentamento externo e até mesmo algumas das próprias equipes de Gulag. Em breve, seu histórico impecável e intenso rendeu à coorte reputação e renome. Eles não eram mais vistos como recém-chegados. Em vez disso, as pessoas os consideravam nada menos que os caçadores mais fortes da favela. Muitos até acreditavam que a Estrela da Mudança e seu povo não eram de forma alguma inferiores aos caçadores do Castelo Luminoso. A própria Nepis já era conhecida como uma lutadora temível desde seu duelo dramático com Andel. Hefia tinha a reputação de ser uma das melhores do assentamento externo há muito tempo. O belo e capaz Caster rapidamente conquistou respeito e admiração graças à sua personalidade amigável, porte nobre e habilidade. Os três eram considerados o núcleo do grupo, com Cassie e Sunni existindo em algum lugar na periferia. As pessoas adoravam Cassie porque Nepi confiou a ela a responsabilidade de distribuir a carne gratuita. E também porque era praticamente impossível não amar essa garota, doce, lindamente bela e trágica. Para a maioria dos moradores da favela, ela era o rosto acolhedor da coorte. Sunni, por outro lado, ninguém realmente lhe dava muita atenção. Sem façanhas corajosas de eliminar monstros da cidade sombria em seu currículo, a maioria o considerava apenas um membro de apoio do grupo. Inconsequente, na melhor das hipóteses. Um caso de caridade, na pior. Se é que se lembravam de sua existência. Sunni estava simultaneamente feliz em viver no anonimato e secretamente enfurecido por essa falta de reconhecimento. Era bom que ninguém suspeitasse o quão poderoso ele realmente era. E, no entanto, ver todos se esforçando na presença de Caster enquanto ignoravam completamente a dele fazia Sunni querer matar algo. Ou alguém. Especialmente porque, devido à composição tática da coorte, Nepis passava a maior parte do tempo com o belo legado. Eles pareciam trabalhar especialmente bem juntos. Quando essa frustração ameaçava dominar Sunni, ele se afastava, encontrava um canto tranquilo e treinava suas catas até que todos os músculos do corpo doessem. Geralmente, o assobio da lâmina do fragmento da meia-noite cortando o ar era suficiente para acalmá-lo. Ele treinava sua esgrima dia após dia, encontrando um estranho conforto nisso. Pelo menos isso era algo que ele podia controlar. Claro, Sunni nunca estava completamente relaxado. Na verdade, a cada dia que passava, ficava mais e mais ansioso. Porque outras coisas também estavam mudando. Após cada caçada, a Estrela da Mudança forneceria comida gratuita aos moradores da favela. No início, eles a tratavam com desconfiança, depois com gratidão e, finalmente, com algo parecido com reverência. A luz estranha que Sunni havia notado em seus olhos após aquela primeira vez estava ficando cada vez mais brilhante. Algumas pessoas até começaram a chamá-la brincando de Santa Nepis, como se ela fosse uma espécie de anjo. No entanto, ele sentiu que essas palavras estranhamente continham menos humor a cada dia. Isso era realmente muito assustador, sem mencionar perigoso. Quanto mais as pessoas olhavam para Nepi como se ela fosse a salvadora pessoal deles, mais ele temia o quão drástica seria a reação de Gulag. Se a história mostrou alguma coisa, era que os reis nunca pegavam leve com messias intrometidos. E durante todo esse tempo, a mesma pergunta continuava a atormentar Sunni. Tudo isso foi um acidente, ou Nepis fez isso de propósito? Com o tempo, mais e mais pessoas aleatórias se juntaram ao grupo. Eles não eram caçadores, apenas jovens desesperançosos da área externa que queriam ajudar. Eles cuidavam das peles de monstros que a coorte trazia das caçadas, mantinham várias ferramentas e equipamentos que precisavam ser usados, ajudavam Cassie na distribuição de comida e faziam outras pequenas coisas úteis. Em breve, a cabana improvisada estava cheia deles. Sunni nem sabia o nome de todos. Parecia que a cada dia, alguém novo aparecia, agindo como se sempre tivesse feito parte do grupo. Pior ainda, nem todos eles pareciam saber quem ele era. Não apenas uma vez, mas 2 vezes, alguém sorria para ele e perguntava em tom amigável, "Você é novo?" Claro, os bastardos nunca diziam a mesma coisa para Caster. Sunni sentia que estava lentamente se tornando um estranho em sua própria casa. A sensação era bastante desagradável, sem mencionar como ela se encaixava perfeitamente em todas as suas inseguranças. Pior ainda, essas novas pessoas realmente o deixavam desconfortável. Ele não tinha certeza se eles eram ajudantes da Estrela da Mudança ou se eram seus seguidores. Eles eram leais ou
Devotos. Uma noite, depois de algumas semanas disso, ele foi repentinamente acordado por Cassie puxando sua manga. A menina cega estava sussurrando, Sun-Ni. Acorde. Um momento depois, ele já estava de pé, pronto para invocar o fragmento da meia-noite. Uma luz vinda da outra sala mostrou que Nep também estava acordada. Gunlao. Alguém nos traiu? O que houve? Cassie cobriu a vela que estava segurando em sua mão e respondeu com uma voz preocupada, Algo está vindo pela estrada. Eu sonhei com isso. Uma criatura do pesadelo. Sabendo o que tinha que ser feito, Sun-Ni simplesmente assentiu, segurou o ombro dela para tranquilizá-la e foi ao encontro de Nepis. Como a cabana deles ficava na borda da favela, bem em frente à entrada da antiga estrada, eles não tiveram escolha a não ser lutar. Naquela noite, os três, Estrela da Mudança, Sun-Ni e Caster, enfrentaram um demônio que havia subido o morro e o combateram antes que ele pudesse alcançar o assentamento externo. Quando a aurora chegou, as pessoas aterrorizadas saíram de suas casas tremendo e viram as horríveis marcas deixadas nas pedras brancas pelas garras da besta, bem como poças de sangue, tanto humano quanto de monstro, evaporando no frio da manhã. Eles também viram Estrela da Mudança se apoiando cansadamente em sua espada prateada. Sun-Ni, que estava sentado com as costas apoiadas na parede da cabana e respirando pesadamente, também estava olhando para ela. Quando estava descrevendo para Nepis por que Gunlao nunca poderia ser derrotado, ele havia dito a ela que cada aspecto da vida que estava sob seu controle, comida, segurança, esperança, medo, até mesmo o próprio poder. Agora, Estrela da Mudança havia dado comida a essas pessoas. Ao proteger o assentamento externo, ela havia dado segurança. Ela até mesmo deu esperança a eles. Havia também o medo que os habitantes do castelo sentiam depois que Nep decapitou facilmente um de seus desbravadores. Tudo o que restava era poder. Finalmente, a pergunta que pesava em sua mente tinha uma resposta. Não, nada disso foi coincidência. Tudo o que aconteceu, desde escolher o prédio mais externo da favela como base até insistir em distribuir a comida de graça, fazia parte do estranho, mas metódico plano de Estrela da Mudança. Ela sabia o que estava fazendo o tempo todo. Mas por que ela estava fazendo tudo isso? Qual era seu objetivo final? Inquieto, Sun-Ni olhava para Nepis e pensava no futuro. Capítulo 158. Invisível. Após cerca de um mês morando no assentamento externo, Sun-Ni acordou uma manhã com a sensação de não pertencer a lugar algum neste mundo. Esse sentimento familiar o perseguiu durante a maior parte de sua vida e havia retornado recentemente após ter desaparecido por algum tempo. Com um suspiro, ele se levantou de sua estreita cama e invocou o manto do titereiro. A cabana de pedra já estava cheia de sons e vozes. O cheiro tentador do café da manhã enchia o ar. Saindo de seu pequeno quarto, Sun-Ni viu um grupo de ajudantes de Nep correndo de um lado para o outro, ocupados com várias tarefas. Alguns deles pararam para cumprimentá-lo, outros não. Ele não prestou atenção neles e saiu para lavar o rosto e olhar para o céu. O céu cinza da costa esquecida parecia como sempre. Nada realmente mudava neste detestável inferno. No caminho de volta, Sun-Ni percebeu uma figura esquálida parada hesitante perto das portas da cabana. O jovem maltrapilho parecia muito familiar. Recorrendo à sua memória, Sun-Ni o identificou como simpático, mas nervoso recepcionista do castelo. Suas roupas estavam muito menos limpas e arrumadas do que antes, e seu rosto havia ficado ainda mais magro. O jovem claramente já tivera dias melhores. O que ele está fazendo aqui? Chegando mais perto, Sun-Ni chamou o jovem. Ah! Harper, certo? O que você está fazendo aqui? Harper estremeceu e então olhou para ele com olhos ansiosos. Ah! Sun-Les. É tão bom te ver. Sun-Ni encarou por um tempo e perguntou diretamente, eles te expulsaram do castelo? O rosto de Harper caiu instantaneamente. Baixando o olhar, ele ficou em silêncio por alguns momentos e então disse baixinho, eu não consegui mais pagar o tributo. Então. Sim. Acho que sim. Então ele olhou para cima, hesitou e perguntou em voz fraca, eu ouvi dizer que posso conseguir comida aqui? Sun-Ni tentou dar-lhe um sorriso tranquilizador. Claro. Normalmente, distribuímos carne depois das caçadas. Mas se você estiver com fome agora, tenho certeza de que podemos fazer algo. Basta falar com uma garota de cabelo vermelho.
Acho que ela está encarregada do café da manhã. Harper também sorriu, a fraca luz da esperança acendendo em seus olhos. Mesmo. Eles vão me dar uma refeição de graça. Sun-Yi deu de ombros. Por que não? Temos comida suficiente agora. A maioria desses caras e garotas está sempre por aqui mesmo. Eles são como convidados que não vão em. Ah, não importa. Eles ajudam por aqui, fazendo isso e aquilo, para expressar sua gratidão, eu acho. Se você se sentir culpado por comer de graça, peça a eles alguma tarefa. Pode não ser o castelo luminoso, mas você verá que a vida aqui também pode não ser tão ruim. Guiando o jovem magro para dentro, Sun-Yi o direcionou para a cozinha e suspirou. Até os moradores do castelo agora vinham à sua cabana. Se isso continuasse, ele teria que dividir seu quarto com algum estranho. Que piada. Entrando no salão principal, ele percebeu Nepis e Caster perto da janela, discutindo a caçada que se aproximava. Naquela manhã, havia vários caçadores de outros grupos em volta deles. A coorte estava planejando uma grande caçada conjunta há algum tempo, e hoje era o dia. Eles simplesmente começaram sem mim. Escondendo seu descontentamento, Sun-Yi se aproximou do grupo de caçadores e os cumprimentou. Caster sorriu para ele, enquanto Nepis apenas acenou com a cabeça. Os outros caçadores olharam para o recém-chegado e não lhe deram muita atenção. Tolos, se você soubesse quem está diante de vocês. Consolando-se com esses pensamentos infantis, Sun-Yi ouviu a discussão. Um dos caçadores falava, ao sul do farol desmoronado é uma boa escolha, mas as criaturas despertadas que vivem lá têm uma audição incrivelmente aguçada. Atacá-las em grande número não será fácil. No último mês, a cabana passou por uma transformação. Os remanescentes de móveis quebrados já haviam sido removidos e substituídos. Algumas das novas peças de mobília vieram das ruínas, outras foram feitas aqui mesmo pelos artesãos do assentamento externo. Havia peles de monstros e decorações penduradas nas paredes, dando ao espaço uma aparência limpa e apresentável. Nos dias de hoje, a cabana parecia ser a sede de uma coorte de despertados pequena, mas próspera. Havia até mesmo um grande mapa da cidade sombria em uma das paredes, com vários símbolos marcando todos os tipos de informações úteis. Atualmente, o caçador apontava para um local específico no mapa. Este lugar aqui é o muito mais promissor. Os demônios de sangue são conhecidos por habitar nessas áreas. Eles hibernam durante o dia, então se conseguirmos encontrar uma toca ou duas. Caster balançou a cabeça. A área que você está sugerindo fica muito próxima ao território daquelas estranhas estátuas vivas. Todos nós sabemos o quão formidáveis são essas criaturas bizarras. Ainda acho que ao sul do farol é melhor. Só precisamos pensar em uma maneira de enganar a audição dos monstros. De repente, encontrando algo em que pudesse ser útil, Sun-Yi disse, eu tenho um sino que pode. No entanto, sua voz se perdeu no burburinho da conversa. Ninguém prestou atenção às suas palavras. Constrangido, Sun-Yi inspirou profundamente, esperou alguns segundos e falou novamente. Na verdade, podemos usar uma das minhas duas memórias produtoras de som para... Mas bem naquele momento, Caster pareceu ter uma ideia brilhante. Todos ouviram, dando as costas para Sun-Yi. Era como se ele fosse completamente invisível. Qual é o maldito ponto disso? Sun-Yi ficou ali por um minuto ou dois, sentindo-se constrangido, irritado e completamente estúpido. Então, simplesmente se virou e saiu. Encontrando o caminho para o telhado da cabana, ele subiu no topo do segundo andar e sentou-se ali, observando solenemente o sol subir lentamente. Depois de um tempo, Sun-Yi suspirou e fechou os olhos, deixando a sombra voltar para o prédio. Como ele esperava, ninguém sequer notou sua ausência. Sem surpresa, ele enviou a sombra ao redor da cabana, observando todas as pessoas que estavam ocupadas fazendo os misteriosos planos de Nepa acontecerem. Todos pareciam cheios de energia, entusiasmo e um senso de pertencimento. Porque ele era o único que não conseguia se encaixar. Até aquele cara do castelo, Harper, já havia encontrado alguns amigos. No momento, ele estava ajudando a garota ruiva responsável pelo café da manhã a lavar a louça. Sun-Yi franziu a testa. Algo não estava certo com Harper. Ele não conseguia identificar o que era, mas o jovem magro parecia um pouco estranho, de alguma forma. Esquecendo-se de seu mau humor, Sun-Yi concentrou-se em observar o adormecido tímido. Harper,
Parecia fazer exatamente o que qualquer recém-chegado faria: ajudar as pessoas, aprender seus nomes e fazer perguntas sobre como as coisas funcionavam no grupo da Estrela da Mudança. Parecia que ele queria muito ficar na cabana e se tornar útil. O que era compreensível. Mas algo estava errado. As suspeitas de Sun-Yi foram confirmadas quando, cerca de uma hora depois, Harper saiu da cabana e voltou para a favela. Com a sombra seguindo sorrateiramente por trás, o jovem magro garantiu que ninguém o visse e mergulhou rapidamente em um beco isolado. No fundo da escuridão daquele beco, um homem o esperava. Sun-Yi franziu a testa, reconhecendo um dos guardas de alta patente do castelo. Então é isso que está acontecendo. O guarda, enquanto isso, encarou Harper e perguntou em um tom áspero pouco amigável: bem? Harper olhou para baixo, seu medo e ansiedade aparentes. Sim. Sim, senhor. Eu fiz o que você me disse. Não foi muito difícil. O guarda sorriu. Bom. Parece que você realmente quer voltar ao castelo. Harper olhou para cima, uma luz desesperada acendendo em seus olhos. Mesmo? Então. Eu posso voltar. Mesmo que eu não tenha fragmentos para pagar o tributo. O sorriso desapareceu do rosto do guarda. Você poderá retornar depois de reunir todas as informações que eu disse para você aprender. Se o fizer, eu mesmo o convidarei para entrar. Não precisa se preocupar com o tributo. Mas, lembre-se, preciso saber tudo sobre os membros principais do grupo, incluindo a própria Santa Nepis. Seus aspectos, suas habilidades, seus defeitos. Eu até quero saber com que mão eles se limpam. Entendeu? Harper empalideceu. Mas, senhor, coisas assim. Não será fácil aprendê-las. Especialmente para um simples servo como eu. O guarda franziu a testa. Você não disse que já conhecia 2 membros do grupo. Foi por isso que te dei essa chance para começar. Você mentiu para mim, garoto. O jovem magro estremeceu. Não. Não, eu os conheço. Eu realmente falei com o batedor lá de Estrela da Mudança. Ele é um amigo meu. Um sorriso largo e ameaçador apareceu no rosto do guarda. Então qual é o problema? Faça esse idiota falar. Ratos como ele te contarão tudo desde que você dê um pouco de atenção, acredite em mim. Estou disposto a apostar que esse parasita inútil está andando cheio de inveja e ilusões de grandeza. Finja respeitá-lo um pouco, e ele não vai conseguir calar a boca. Aí. Harper concordou, mas de repente hesitou. Depois de alguns momentos de silêncio, ele perguntou em voz tímida: Senhor, você não vai machucá-los, vai? Eles são boas pessoas. O guarda encarou-o por um segundo ou dois e disse em um tom sombrio e zombeteiro: Por que você pergunta se já sabe a resposta? Ao ouvir essas palavras, Harper murchou. Seu rosto escureceu e ele baixou a cabeça, como se estivesse envergonhado de olhar diretamente. No entanto, ele não se opôs. Aquele desgraçado. Espere só para ver. Sun-Yi já planejava a surra que daria ao jovem covarde antes de expulsá-lo da cabana, mas naquele momento, uma voz o chamou. Erefi. Ei, bobão. Está dormindo? Desça, a caçada vai começar. Arrancado da perspectiva da sombra, Sun-Yi lançou um olhar sombrio para a alta caçadora, chamou sua sombra de volta e suspirou. Vou lidar com ele depois que voltarmos. Mas quando ele retornou, Sun-Yi não estava em condições de lidar com nada. Capítulo 159. Revelação. Apesar de todas as suas desconfianças e inquietações, Sun-Yi nunca esperou que essa caçada fosse mudar tudo. Ele estava apenas passando pelos movimentos, um pouco tenso por causa da escala dessa operação conjunta, mas também estranhamente tranquilizado pelo grande número de caçadores ao seu redor. O grupo de caça em comum deixou a área externa do assentamento ao meio-dia, rumo ao leste, em direção à enorme ruína de um farol desmoronado situado na borda da cidade. Eram quase 20 deles reunidos, todos cuidadosamente atravessando o labirinto mortal de ruas estreitas, com Effie atuando como a principal batedora e Sun-Yi ajudando-o a explorar a frente. O plano era o mais direto e simples possível. No entanto, nada era realmente seguro na cidade sombria. Todos estavam preparados para o pior. E, em breve, seus medos se tornaram realidade. A meio caminho do destino, um som repentino fez Effie parar no lugar. Levantando o punho para sinalizar a todos que parassem, ela espiou pela névoa,
com uma expressão sombria e ameaçadora no rosto. Sentindo que algo ruim estava prestes a acontecer, Sun-Yi ordenou que sua sombra retornasse e se aproximou de Cassie. Sua mão estava pronta para segurar a empunhadura do fragmento da meia-noite no ar. Por alguns instantes, tudo ficou em silêncio. Então, as pupilas de Fi subitamente se dilataram. Dispersar. Assim que a palavra saiu de sua boca, os experientes caçadores se lançaram em diferentes direções. Sun-Yi agarrou Cassie e jogou-se para o lado, arrastando-a consigo. Então, algo grande e pesado caiu do alto sobre os paralelepípedos onde os adormecidos estavam apenas um segundo antes. Felizmente, a maioria deles já estava em outro lugar devido ao aviso oportuno de Fi. No entanto, algumas pessoas reagiram pouco tarde. Seus gritos se perderam no som horrível de carne rasgando. Sun-Yi praguejou. Sua sombra ainda estava longe, deixando-o sem escolha a não ser lutar sem sua ajuda. Ele girou, invocando o fragmento da meia-noite. E congelou por uma fração de segundo, todo o sangue fugindo de seu rosto. Ali no meio da rua, uma criatura enorme e alada estava parada sobre os paralelepípedos rachados, seu corpo pálido e penas negras manchadas pelo sangue dos caçadores infortunados. Seu bico aterrorizante estava aberto, revelando fileiras de afiados dentes em forma de agulha. Um mensageiro do pináculo. Enquanto Sun-Yi observava, momentaneamente paralisado pelo medo, uma longa língua vermelha saía da boca da criatura para lamber o sangue do seu rosto. Mexa-se. Sacudindo a paralisia, Sun-Yi segurou sua espada e se preparou para lutar por sua vida. A dele e a de Cassie. Depois disso, tudo aconteceu incrivelmente rápido, mas também pareceu uma eternidade. Os caçadores tinham uma escolha simples a fazer: separar-se em grupos menores e recuar para as ruínas, arriscando encontrar algo igualmente ou ainda mais aterrorizante, ou manter o terreno e tentar afastar a besta caída. Sem precisar discutir, todos escolheram a segunda opção. Não importava quão perigoso, um inimigo familiar sempre era melhor do que o desconhecido. Desconhecido. Os caçadores sobreviventes atacaram a abominação com tudo o que tinham. Embora suas memórias não tivessem chance de romper a pele da terrível criatura, cada golpe ainda a machucava. Aqueles que tinham habilidades de aspecto capazes de causar dano direto os usaram imediatamente, esperando ao menos desorientar a besta. Claro, nenhuma habilidade de um adormecido poderia ferir uma besta caída. No entanto, se seu ataque fosse feroz o suficiente, o mensageiro poderia recuar para procurar presas mais fáceis. Se isso apenas deixasse a abominação mais zangada, no entanto, a maioria deles iria morrer. Mais do que qualquer coisa, tentar resistir a criaturas desse nível era nada mais que um jogo de azar. Por vários segundos, não estava claro para que lado a situação iria virar. O mensageiro facilmente ignorou a chuva de ataques e desferiu um golpe com seu bico, perfurando um dos caçadores apesar do físico poderoso e da pesada armadura do homem. Outro quase foi dilacerado pelas garras aterrorizantes, mas no último segundo, Caster conseguiu puxar o jovem para longe graças à sua incrível velocidade. Sun-Yi esperou na retaguarda, protegendo Cassie e rezando para que sua sombra voltasse a tempo de lhe dar uma chance de causar dano à maldita criatura. Mas, no final, foi Fi quem desferiu o golpe decisivo. Invocando sua arma, ela saltou para a frente. Sun-Yi podia ver seus músculos esguios e poderosos se movendo como cordas de aço sob a pele oliva. Como se transformando numa mola, todo o seu corpo se tensionou e depois explodiu com impulso. Havia força suficiente em seu ataque para dividir uma montanha ao meio. Milagrosamente, a ponta de sua arma conseguiu romper a pele pálida no peito do mensageiro e esfaquear profundamente, fazendo um jato de sangue jorrar. A criatura gritou e atacou a caçadora com suas patas poderosas. Um grande escudo redondo apareceu na mão esquerda de Fi. Cravando as solas de suas sandálias no chão, ela se inclinou para a frente e recebeu o golpe aterrorizante. As pedras sob seus pés racharam, mas a caçadora continuou de pé. Cuspindo um bocado de sangue, ela sorriu loucamente e torceu sua arma, causando mais dano e dor ao mensageiro. Parecia que a besta caída não esperava encontrar tanta resistência feroz de um bando de formigas, quanto mais ser realmente ferida por elas. Soltando outro grito, agitou suas asas para enviar os adormecidos voando para trás, pegou os caçadores mortos e saltou no ar. Logo, a abominação se transformou em um ponto escuro no céu.
Tudo o que restou foram poças de sangue, pedras quebradas e os gemidos dos humanos feridos. De alguma forma, eles haviam sobrevivido. Bem, a maioria deles. Ref se endireitou, dispensou seu escudo e olhou para baixo. Droga! Acho que meu braço está quebrado. Com sangue escorrendo pelo queixo, a caçadora riu e se apoiou em sua arma, visivelmente exausta. Sun-Yi queria parabenizá-la por aquele golpe incrível, mas então, algo chamou sua atenção. De repente, frio, ele encarou a arma de Fi. Ele nunca tinha visto lutar antes, então esta foi a primeira vez que Sun-Yi viu qual memória a caçadora usava na batalha. Era uma lança. Uma lança antiga e bela forjada em bronze. Algo se encaixou em sua mente, diferentes pedaços de informação se conectando. E então, tudo explodiu. Ponto. Ou pelo menos parecia assim. Porque Sun-Yi finalmente entendeu o futuro. Ponto. Capítulo 160. O futuro. Ei, bobão. Você está bem? Sun-Yi reagiu depois de um segundo ou dois, levantando a cabeça e encarando Effie com olhos vazios. Sim. Estou bem. Só. Pensando em algumas coisas. Effie lançou-lhe um olhar estranho, depois deu de ombros e se virou. Todos estavam ocupados demais para prestar atenção nele. Não que alguém já o tivesse feito. Deixado sozinho, Sun-Yi cambaleou e lentamente se abaixou no chão. Em sua mente, uma frase se repetia, cada vez mais alta a cada segundo. Uma mulher com uma lança de bronze se afogando em uma maré de monstros. Uma mulher com uma lança de bronze. Essa era uma parte da visão que Cassia tinha visto no início de sua jornada, na noite em que passaram no alto da gigantesca estátua de um cavaleiro sem cabeça. A visão, que foi tão angustiante que ela quase pulou nas águas escuras do mar amaldiçoado apenas para fugir do terror. Também era a chave que conectava cada pedacinho de informação que Sun-Yi sabia em uma imagem coesa e o deixava entender o verdadeiro significado dessa visão aterrorizante. Ele estremeceu, lembrando em detalhes o que Cassia lhes contou naquela noite sombria. Eu vi o castelo humano, novamente. Só que dessa vez, era de noite. Havia uma estrela solitária brilhando no céu negro, e sob sua luz, o castelo foi repentinamente consumido pelo fogo, com rios de sangue fluindo pelos seus corredores. Eu vi um cadáver em uma armadura dourada sentado em um trono, uma mulher com uma lança de bronze se afogando em uma maré de monstros, um arqueiro tentando perfurar o céu que caía com suas flechas. Todo esse tempo, Sun-Yi tinha certeza, por algum motivo, que Cassia viu o cataclismo que havia devorado esta terra e a transformado em um inferno desolado, criando a Costa Esquecida. A primeira parte da visão certamente se referia à forma como a maldição da escuridão devoradora havia se libertado de seus 7 selos. Então ele simplesmente assumiu que as outras partes da visão falavam sobre o passado também. Mas a lança de Effie lhe deu uma epifania, uma terrível revelação de que ele havia se enganado todo esse tempo. Que as imagens apocalípticas que Cassia descreveu não eram do passado, mas do futuro. O futuro deles. Tremendo, Sun-Yi levantou a cabeça e olhou para Nepis, que usava seus poderes para curar os caçadores feridos, seu rosto de marfim contorcido em uma careta dolorosa. Seus olhos estavam arregalados e cheios de descrença. Estava tudo tão claro. Ela era a estrela solitária que queimava nos céus escuros acima do castelo luminoso, trazendo consigo fogo e rios de sangue. Afinal, seu nome era Estrela da Mudança. Ou, dependendo das runas usadas para escrevê-lo, Estrela do Infortúnio. A Estrela da Ruína. Sun-Yi passou tanto tempo temendo que Gunlaug faria com Nepis, mas ele deveria ter medo do que ela faria com ele, em vez disso. Um cadáver em uma armadura dourada sentado em um trono. Por que ele não percebeu a verdade depois de ver o Senhor Luminoso pela primeira vez? Era ele. Gunlaug era o cadáver na visão de Cassie. Effie era a mulher se afogando no mar de monstros. O arqueiro. Sun-Yi ainda não sabia, mas tinha certeza de que se encontrariam em breve. Talvez apenas para morrerem juntos. Ele sempre soube que Nepis era guiada por algum objetivo misterioso e avassalador. Ele não sabia qual era esse objetivo, mas certamente não estava aqui, na Costa Esquecida. Para alcançá-lo, Estrela da Mudança tinha que encontrar uma maneira de retornar ao mundo real. Foi por isso que ela sempre foi tão inabalável e implacável em sua ambição de seguir em frente, superar qualquer obstáculo, suportar qualquer dor. Às vezes, até parecia que sua convicção era mais semelhante a uma obsessão. Nepis estava disposta a fazer qualquer coisa para realizar seu sonho.
As palavras reconfortantes que ela havia dito a ele em seu primeiro dia na cidade sombria ecoaram em sua mente repentinamente. Só que agora, havia outro significado, mais frio e muito mais sombrio, escondido sob a superfície. Encontraremos um jeito de voltar. Não importa o que tenha que ser feito, nós conseguiremos. Não importa o que tenha que ser feito. Havia apenas um caminho para deixar a costa esquecida, e ele estava no pináculo carmesim. Nenhum adormecido poderia sequer esperar chegar a esse portal em uma peça. Eles precisariam de um exército para tentar. Talvez então, caminhando sobre cadáveres, um ou dois sobreviventes conseguissem escapar deste lugar amaldiçoado. Mas Nepis não tinha um exército. Ainda. Para reunir um, ela precisaria matar Gunlaug, usurpar seu poder e eliminar toda a oposição, afogando o castelo luminoso em sangue. Somente então ela seria capaz de reunir todos os adormecidos restantes na cidade sombria e atraí-los a segui-la em uma cruzada suicida. Sabendo muito bem que a maioria deles morreria por causa disso. Nenhuma pessoa sã a seguiria. Eles não seguirão. Certo? Sun Yi se lembrou dos rostos dos jovens que se tornaram parte de seu grupo nas últimas semanas. A estranha luz de esperança, ou talvez fé, queimando em seus olhos. A quase religiosa reverência que sentiam por Nepis. Não Nepis. Em relação à estrela da mudança do clã da chama imortal. O anjo pessoal deles. Eles ainda estavam sãos. Finalmente, ele entendeu cada parte do plano de Nep. Olhando para a bela jovem de cabelos prateados, Sun Yi estremeceu. E então? Havia a última parte da profecia. No caminho de volta, Sun Yi sentia como se estivesse em um sonho febril. A magnitude da revelação era demais. Demais para ele. Sua mente parecia fraca, instável e prestes a se despedaçar. Ele nunca havia experimentado um sentimento tão profundo de choque. Era como se o próprio cerne de seu ser fosse violentamente abalado. Ele não estava equipado com as ferramentas certas para lidar com isso. Parecia que ele estava à beira de perder o controle. Sun Yi estava verdadeiramente aterrorizado. Não perca tempo tentando lidar com suas emoções. Este não é o momento certo para sentimentos. Você precisa descobrir como tudo isso afeta você pessoalmente e o que precisa fazer para tirar proveito da situação. Afinal, do que havia para ter medo? Que muitas pessoas morreriam. O que suas vidas e mortes tinham a ver com ele? Sim. Contanto que ele fosse o único de pé no final, toda essa situação poderia realmente se tornar benéfica. Ele não passou as últimas semanas com medo do que Gunlaug faria com eles. Bem, agora ele sabia que Gunlaug acabaria como um cadáver. Problema resolvido. Ele não estava abalado com a notícia de que passaria o resto de sua vida neste odioso inferno. Bem, agora isso não era mais uma certeza. Aquela última parte da profecia. Tudo estava bem. Melhor do que nunca. E, no entanto, por mais que Sun Yi tentasse ser racional, ele simplesmente não conseguia evitar o sentimento de terror. Na luz carmesim do pôr do sol, ele encontrou uma razão para sair da cabana e caminhar até a borda da plataforma de pedra. Ninguém realmente se importava muito com seu paradeiro, então não foi difícil desaparecer por um tempo. Ninguém percebeu que algo estava incomodando Sun Yi, também. Eles estavam todos acostumados com seu comportamento temperamental, de qualquer maneira. Apenas Cassie parecia ter percebido algo. E Caster, que fingia ser despreocupado, mas na verdade tinha o hábito de vigiar qualquer pessoa próxima a Nepis como um falcão. O desgraçado. Ao chegar ao fim da plataforma de pedra, Sun Yi se virou e olhou para o assentamento externo e o magnífico castelo erguendo-se acima dele, com centenas de adormecidos correndo para encontrar abrigo antes da chegada da noite. Um frio angustiante sentimento apertou seu coração. Todas essas pessoas vão morrer. Nep estava indo matá-los. Ele estava disposto a ajudá-la a fazer isso. Por algum motivo, Sun Yi queria rir. Esta situação toda era tão doentia e repugnante que era quase ridícula. Ele nunca foi do tipo altruísta, na verdade. Mais do que isso, ele sempre se orgulhou de ser uma pessoa cínica, egoísta e maliciosa. Mas isso era demais até mesmo para ele. Segurando a cabeça, Sun Yi gemeu. O que eu vou fazer? Naquele momento, o som de passos chamou sua atenção. Uma figura esguia apareceu do subúrbio e caminhou em sua direção. Sun Yi franziu a testa.
Ah, certo. Aquele cara. Eu me esqueci completamente dele. Harper parou a poucos passos de distância e sorriu timidamente. Sunless. Podemos conversar?